Galerinha, mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo pro canal? Não tem esse canal. O vídeo de hoje é aquela velha história, se não faz sentido, discorde comigo. Não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E a minha opinião de bosta de hoje é um pouco de opinião e um pouco de história real. E um pouco também de perguntas, questionamentos. E falar precisamente que da época do Império Romano, da época do Império Egípcio, dessas duas eras, digamos assim. Como que era o conceito de vida naquela época? Quais eram as profissões que existiam naquela época? E qual que era o status, digamos assim, que a profissão dava na época? Então, tipo, como que era o alfabeto, como que era escrever, poder escrever naquela época, porque não era qualquer um que conseguiria os métodos, tanto de tinta quanto de papel, para poder escrever. Não eram muitos que sabiam escrever, todos sabiam se comunicar, através verbalmente, através da fala e tal. Mas escrever, saber escrever, poder escrever, eram poucos, tanto no Império Egípcio quanto no Império Romano. Tiveram, sim, vários e vários filósofos, pensadores, estudiosos, mas era uma minoria em relação ao povo como um todo. E, tipo, tanto os faraós no Antigo Egito, quanto alguns imperadores, eu digo alguns imperadores do Império Romano, porque tiveram vários imperadores e tinha alguns que não chegaram, os últimos não chegaram a ter tanto esse mesmo conceito. Mas, tanto o faraó quanto muitos imperadores eram vistos como deuses, como filhos de Deus, como representantes de Deus, como herdeiros de Deus. Por isso eles mereciam ser o faraó, ser o imperador, estar naquele cargo. E por isso o povo deveria pagar tributos para ele. Você produzia, sei lá, que você produzisse arroz, feijão, bebida, qualquer coisa que você produzisse, você tinha que pegar uma parte e mandar para o imperador, como agradecimento por ele estar guiando você e o seu povo para o caminho correto, para o caminho da verdade, para o caminho do Deus verdadeiro e tudo mais. E apesar disso, o povo era livre para idolatrar e adorar outros deuses, quantos deuses quisessem. E tinham deuses para tudo que é tipo: Deus do vinho, Deus da guerra, Deus da colheita, Deus da sexualidade, Deus da beleza. Vários. São várias mitologias, tanto da época do Egito quanto da época de Roma. E a gente fala Roma antiga. O que era Roma antiga? Era praticamente o que é a Europa, quase toda a Europa. Teve uma fase na época antiga que quase toda a Europa chamava Roma. Não tinha o conceito de continentes, de países. Era Roma, que era tudo pertencente ao Império Romano, e tinha várias cidadezinhas tal que pertenciam a Roma ao longo de toda a Europa. Que eram vários reinados onde ficavam reis e outros que mandavam naquela região, mas respondiam diretamente ao imperador de Roma, que ficava no palácio, na capital. E a capital chamava capital. Capital era o nome da cidade, era a capital do Império Romano, que é hoje é onde é mais ou menos a cidade de Roma, até o Vaticano e até o Coliseu. Era tudo uma cidade só, era só a capital do Império Romano, que era onde o imperador ficava. E, tipo, além do imperador, que era a autoridade máxima, era a lei máxima, tinham digamos, a bancada evangélica da época do imperador, tinham os sacerdotes, que era a religião predominante, a qual o imperador determinava como sendo a correta, e aí o povo todo que morasse dentro das linhas do império tinham que seguir essa religião, mas podiam amar também e idolatrar outros deuses. E aí, além deles, tinha também o Senado, o Pretório, sei lá, tinha os nomes lá corretos na época, e que eram praticamente os políticos da época, que eram a elite, a galera mais rica da cidade. E eles determinavam os conjuntos de regras e de leis para poder viver naquela cidade ali perto do castelo do imperador, perto ali do império. E em todo o território do império de modo geral. Só que cada região também isolada ali que pertencesse ao império tinha lá os conjuntos das leis deles, que aquele reizinho que ficava lá, o governador que ficasse lá, por exemplo, era o que determinavam as regras e leis. E aí, por exemplo, o Pilatos, que é contado na história da Bíblia, Pôncio Pilatos, era um desses governadorzinhos, imperadorzinhos, reizinhos de uma região ali, que é a região onde nasceu Jesus, onde Jesus viveu até os 33 anos, porque as pessoas praticamente não se mudavam tanto. Tinham os nômades ainda, mas não se mudavam tanto para tão longe assim, da cidade natal. Mas acontecia, né? Mas assim, era outro mundo naquela época. E aí o que acontecia?
sacerdotes começaram a ficar incomodados com Jesus, porque parte do povo da cidade começou a parar de ir na igreja e seguir Jesus. E os sacerdotes da época, eles se colocavam como representantes de Deus, como homens de Deus, e tipo, você não podia discordar deles. Se eles pedissem alguma coisa, você tinha que fazer. E eles não podia questionar eles, e eles eram tipo autoridade máxima entre você e, e Deus. E tipo, qualquer ofensa que você dirigisse, qualquer palavra que você falasse contra os sacerdotes, você era acusado de estar cometendo um crime contra Deus. E aí você era preso, era torturado, muitas vezes acabava até sendo assassinado, morto mesmo, pelo crime de heresia, taxado de herege, igual aconteceu com muitos. Jordano Bruno, por exemplo, o Galileu, eu não lembro qual, se foi o Galileu ou o Copérnico, um morreu, aí o outro acabou para não morrer, acabou voltando atrás. Ele foi preso um tempo, foi torturado, e depois ele voltou atrás. Ele falava que a Terra, naquela época, né, dos reinados ainda, o cara já falava que a Terra era redonda e que não era o centro do universo. Só que a igreja que tinha o poder, mais poder, porque estava junto com o imperador lá, falava que a Terra era sim o centro do universo. E era o planeta e o Sol que girava em torno da Terra. Os caras pregavam isso, né? A lei, a regra, o lado certo da sociedade pregava isso naquela época lá. E tipo, o povo parou de ir na igreja, parou de dar dinheiro e tanto poder aos representantes de Deus, os sacerdotes e tal. E eles ficaram bravos, falaram com Pilatos. Pilatos tinha autoridade toda na região, mandou os soldados romanos prenderem Jesus, por exemplo, e depois os apóstolos deles pelo crime de heresia, porque eles falavam coisas opostas à igreja. Inclusive, na terceira epístola de João, se você for ler, está claramente falando lá que a igreja não recebia Jesus e seus apóstolos. E o que aconteceu? Quando tanto Jesus quanto os apóstolos foram presos, eles estavam com os papilos, estavam com anotações, com cartas, e foi tudo preso para a igreja. A igreja, os sacerdotes da época, mandavam ficar em poder de todos esses papiros e anotações de Jesus e de seus apóstolos. E anos, muitos anos mais tarde, após a morte de Jesus, os sacerdotes, todo o poder, decidiram lançar a Bíblia, usando parte dessas cartas, dessas anotações, e inventando historinhas metafóricas para o povo continuar cegamente seguindo sem questionar os sacerdotes e os poderosos. Porque se você pegar as histórias da Bíblia, você vai ver que todos falam: se você não rezar para esse Deus, se você não fizer isso, não fizer aquilo, você vai para o inferno. Para assustar o povo. Agora, vamos pegar a história rapidinha de Deus e do diabo. O que seria Deus e o diabo? Deus teria criado o diabo, porque Deus criou tudo. E o diabo, antes de ser diabo, era o anjo perfeito. O anjo mais bonito, o melhor anjo que Deus tinha feito. Só que ele ficou de acordo com algumas histórias bíblicas, ele ficou com inveja de Deus, queria poder criar as coisas também, ficou ganancioso, desafiou Deus, e Deus baniu ele do céu, do paraíso, mandou ele para o inferno. Mas, ao mesmo tempo que mandou ele para o inferno, deu para ele o poder para vir para o mundo dos homens e ficar tentando, testando o ser humano, que é outra criação de Deus, que só Deus já fez meio cagado, já fez assim, imperfeito, né? Então, tipo, a criação imperfeita de Deus, e aí o diabo pode ter poder sobre essa criação imperfeita para poder tentar, testar para ver se essa criação imperfeita merece ir para o céu ou para o inferno. Só que o que acontece? Quando a gente fala em criação de Deus do anjo perfeito, se criou perfeito, se é perfeito de nascimento, como que vai dar defeito? Como que vai ter sentimentos imperfeitos, sentimentos errôneos, né? De ganância, de ódio, de inveja, cobiça, etc e tal. Sentimentos que nós, seres humanos, temos, mas que anjos, não faz sentido nenhum anjo ter esse sentimento. E se você já nasce 100% perfeito, você não vai ficar imperfeito, você não retrocede na evolução. A evolução é contínua e para frente. Não existe evolução para trás. Pelo menos não quando se atinge a perfeição, quando se é perfeito. Então, tipo, não faz o menor sentido essa história. Mas é contado assim. E um outro, para finalizar o vídeo, vamos pegar um exemplo atual para explicar como que era antigamente a linguagem, o linguajar das pessoas, né? Tipo, vamos supor que eu sou aqui o rei, o dono
do estado inteiro de Minas Gerais. E eu quero conquistar o estado de São Paulo. O que eu faço? Eu pego um mensageiro, que na época era o quê? Era um cara que ia a pé ou a cavalo de um lugar a outro levar a mensagem. Só que não existiam muitas estradas naquela época também, do Império Egípcio e do Império Romano. Nem mapa, GPS, Waze, nada. Então, tipo, eu pego chamo o meu mensageiro e falo para ele mandar uma mensagem pro rei lá de São Paulo, que é para São Paulo se curvar a Minas. É o que acontece, o mensageiro sai daqui, vai até São Paulo, até onde fica o palácio do rei de lá, e quando ele chega lá, ele fala: trouxe uma mensagem do meu senhor, dono de todas as terras. Vocês agora ou pertencem a ele, aceitam, admitem que pertencem a ele, e vão enviar tributos para ele, pela proteção, e também, quando solicitado, vão enviar soldados para fortalecer a tropa para que ele defenda todo o nosso território, ou conquiste qualquer outra batalha que precise ser travada. Ou então a fúria do meu Senhor Deus Todo-Poderoso cairá sobre vocês. Isso significa, essa fúria significa o quê? Se eles não recusassem se curvar a mim e reconhecer que agora todo aquele reinado de São Paulo, na verdade, faz parte do meu reinado de Minas, e eu que sou o maioral, a lei absoluta, e tudo que eu pedir eles vão ter que me fornecer, ou então eu mando meu exército para lá para matar eles, para destruir eles. Então, tipo, o mensageiro, quando ele chega lá, o que ele fala, além de dar essas opções para o rei? Ele descreve o que aconteceu também. E vamos supor que exista um rio entre o estado de Minas e São Paulo, que seja a divisa do estado, se fosse um rio. É o que acontece, o mensageiro poderia muito bem, na época, falar assim: o meu senhor, dono de todas as terras, tanto acima da água quanto abaixo delas. Ele estaria descrevendo o caminho que ele fez pelas terras que ele passou, por onde ele passou, até chegar ali no castelo do rei de São Paulo. E tipo, por que ele falaria das águas e não rio? Porque na época, às vezes não sabia exatamente falar rio, e acima, abaixo, pela impressão que ele teve. Por exemplo, tá descendo uma cachoeira, por exemplo, tá na, ter pego, né, ele está no caso aqui em Minas, que é mais ao norte, e o sentido dele descer do norte para o sul, para ele interpretou como cima a baixo. Né? Então, assim, todo o vocabulário, todo o conhecimento cultural que eles tinham na época, eles tranquilamente descreveriam dessa forma. Então, a questão da interpretação é muito importante por causa disso. É você interpretar e você questionar. Agora, aquelas pessoas que consideram que questionamento é uma ofensa, que você questionar é que você não tem fé ou você está desrespeitando, tem uma coisa errada. Por que ela não quer deixar você questionar? Que questionar é só uma pergunta, nada mais do que isso. E quando você faz uma pergunta e a pessoa se ofende, é porque a resposta daquela pergunta atinge aquela pessoa, atinge a crença daquela pessoa, o mundo daquela pessoa de alguma forma que ela não quer que atinja, que ela tenha algum medo, algum receio, ou que ela não consiga enxergar. Então tá aí mais um vídeo, já ficou mais longo do que eu esperava, mas eu acho que eu já falei todo o contexto que eu precisava desse vídeo. Então, paz para todos, fui!